Boa tarde, meus lindos, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, bem descansado, pra gente voltar com tudo essa semana, hein? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Eu preciso que vocês corram lá, deem uma corridinha lá pra pegar o livro de história, o caderno de história, ok? Vou dar um tempinho. Ok? Foi? Pausa o vídeo se for preciso, tá? Pausa o vídeo e vai lá pegar o livro e o caderno de história. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos ler com muita atenção, ok? Vocês vão pegar o marca-texto, assim como vocês já estão acostumados. Peguem o marca-texto, grifem as partes que vocês acham interessante, lembrando que grifar tudo não vale, né? Vocês vão grifar o que realmente está mais importante dentro do título, dentro do contexto do que a gente está lendo, tudo bem? Então tá, então vocês vão grifar da 264, resolver a 267 até a 269, também grifando e resolvendo as atividades que vem no meio do caminho até aí, tá? Da 264 até a 269, tudo bem? Então vamos lá, as grandes navegações. A gente já falou um pouquinho, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Gente, por que as grandes navegações demoraram tanto para acontecer? Demoraram entre aspas. Eles tinham medo de encarar o oceano, né? As lendas, os mitos que existiam diziam que no final do oceano, assim, olhando no horizonte, lá onde não dava para ver, era um precipício. E ali atrás era cheio de monstros, tinham muitos monstros por ali. E eles não iam poder chegar onde eles queriam. Mas aí, século XIV, finalzinho do século XIV, o pessoal começou a ficar mais corajoso e começou a encarar o oceano, sim. Foram vendo que realmente não existia isso, né? E as grandes rotas de navegações ficaram para quem? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, muito corajosos, formaram as grandes navegações, deram abertura às grandes navegações e começaram a explorar e ir atrás de um grande comércio para o lado do Oriente. Isso, foram lá até para as Índias procurar grandes especiarias, né? Mesmo porque naquela época eles nem tinham tantas coisas, tantos instrumentos seguros para grandes navegações. Mas no século XV, Espanha e Portugal começou a aperfeiçoar isso aí e foram sim atrás de grandes especiarias, de coisas, de grandes comércios pelas grandes navegações. Chegando lá no Oriente, o que eles mais pegavam, o que eles mais tinham? Eram produtos, né? Eram condimentos que serviam, além de tempero, serviam também como ervas medicinais, como condimentos para a saúde. Então, além do tempero, além da comida, eles utilizavam também para a saúde. Tá? Então, o que era? Era pimenta, canela, noz moscada, gengibre, né? Então, esses temperos, esses condimentos todos, eles utilizavam além para tempero, né? Também como outros, como ervas medicinais, como situações para utilizar na saúde. Ok? Então, o que eles precisavam? Quanto mais eles tinham, que eram coisas que davam muito valor, quanto mais eles tinham, mais eles queriam, né? Claro. Então, o que eles faziam também? Começaram a aperfeiçoar. As tecnologias foram avançando desde aí. Como? Bússolas começaram a ser mais utilizadas, mapas com territórios mais amplos, com território com mais lugares para serem explorados, começaram a surgir também. As caravelas passaram a ser mais ainda
utilizadas, mas só que com recursos maiores, com caravelas mais resistentes a vento, a chuva, a sol, porque eles ficavam muito tempo, né, no oceano, muito tempo navegando, então eram dias e dias, então precisavam de caravelas resistentes, ok? Então essa tecnologia ia fluindo, ia passando e foi melhorando tudo isso. Tá? As bússolas, os mapas, as caravelas e todos os instrumentos utilizados para essas grandes navegações, né? Aí, lá no século XV, como a gente vê aqui na página 266, a sociedade ibérica era a que era a principal. Quem eram as pessoas da sociedade ibérica? Artesãos, religiosos, nobres, mas principalmente os camponeses. E olha que interessante, essa questão de ter principalmente os camponeses vai gerar, inclusive, o próximo assunto que entra no Tratado de Tordesilhas, tá? Então, assim, para que essas pessoas vivessem bem, né? Eles precisavam seguir direitinho o poder da época. E o poder da época, qual que era? A monarquia, o poder monárquico, mono de um, arquia de poder, então era um poder. O que esse um poder realizava? Era o poder do rei, só o rei poderia mandar ali, só o rei dava as regras e tudo era em cima das decisões do rei. E esse poder ele era dividido em duas classificações, ou era vitalício ou era hereditário. Vitalício, de vital, de vida, ou seja, vitalício quando ele era para a vida toda, o rei reinava até o final da vida. Ou hereditário, ele abdicava e passava para o filho, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos realizar a página 267, tudo bem? Na página 268, fala do cotidiano das embarcações. Esse cotidiano das embarcações é bem interessante porque as viagens eram longas, cansativas. Quando a gente fala as grandes navegações, a gente imagina um monte de nobres, né, vindo, procurando terras, indo comprar as coisas, indo em busca das especiarias. Mas não era só isso, eles passavam por dificuldades também. E uma coisa bem interessante que, hoje ainda tem consequências disso. A higiene era uma calamidade a higiene, porque eles não tinham tanta higiene, não tinham tantos recursos para seguir essas higienes, né? Então eles ficavam muito doentes, as doenças se propagavam, se proliferavam, né? Então eram muitas dificuldades ali. E aí eles tinham, às vezes a comida acabava, a comida era insuficiente para o tempo que eles ficavam nas embarcações, né? Então as rotas de navegações, elas eram assim. Conforme essas rotas de navegações foram ficando tão grandes e tão poderosas, foi preciso uma divisão. 15 capitanias, ou seja, 15 capitais foram divididas entre Espanha e Portugal, que eram as capitanias hereditárias. Capitanias de terra hereditária, de que era passado de pai para filho, página 269. Tá? Então tinha o capitão donatário, que ele ia lá, ele verificava se estava tudo certo, se os colonos, aquelas pessoas que tinham que cuidar das terras, estavam cuidando direitinho. Ele ia lá cobrar os impostos. Essa capitania hereditária, ela começou em 1534, pelo Dom João III, que era o rei da época, né? Ele falou, vamos fazer assim então, vamos dividir, né? Eles entraram num acordo, Portugal e Espanha entraram num acordo, fizeram essa divisão, um lote, né, que eles falavam léguas, para Portugal e uma outra légua para Espanha. E aí eles dividiam isso, né? E os colonos precisavam de cuidar das terras e o retorno vinha dos capitães donatários e dos reis, enfim, né? Aí, infelizmente, não deu muito certo. Na verdade, dessas 15, só 2 deram certo. A de Pernambuco e a de São Vicente. Mas de 15, só 2 deu certo?
foi preciso terminar, e isso acabou em 1759 por Marquês de Pombal. Por que que acabou? Por que que não foi possível continuar com as capitanias hereditárias? Existiam invasões indígenas, existiam regras que não foram cumpridas pelos colonos, a indisciplina, né, dos colonos, na verdade, a falta de recurso que muitas vezes esses capitões donatários também não tinham. Ok? Então, tudo isso foi causando o fim da capitania hereditária, tá? O que vocês vão fazer agora? Tem um link para vocês assistirem um vídeo rapidinho. Vocês vão, além de grifar no livro tudo que vocês acharam importante desse texto, de tudo isso que a Pro falou, vocês vão responder as questões do livro também da 264, que vem textos para grifar e no meio tem umas atividades para fazer até a 269, ok? E aí vocês vão assistir ao vídeo que a Pro vai mandar agora para vocês um link. Desse vídeo vocês vão abrir o caderno, sim, colocar São Paulo. E aí vocês vão escrever o nome do vídeo e vão escrevendo os tópicos do vídeo, os tópicos importantes que vocês vão ouvir no vídeo, ok? Beijo e até daqui a pouco.